lá, isto foi Isto uma é entrada. assim. Ora bem, Ora foi bem. para o nosso convidado. Claro, exatamente, só Entrada a podia pé ser juntos. uma entrada derrompante. Queres? Por favor, José sou sempre Paiva. eu, vá lá, Mas por favor. tu és mais íntimo, se calhar. Foste colega. Verdade. Pronto, eu Eu queria... sou só como fã, eu posso falar como fã. Eu acho que somos os dois fãs. Obrigado. À nossa frente está Rui Miguel Tovar. Rui Miguel Tovar. Tovar ou Tovar? Tovar. Tovar. Rui Miguel Tovar. Bem-vindo, Rui. É um Bem-vindo, prazer. que é uma pessoa que tem um gosto pelo desporto no geral, mas Claramente. mais conhecido pelo do futebol, não é? Exato. Que é uma pessoa que eu mesmo não que deu-me muito a conhecer nos 2 livros que eu já li dele, Quais que é o foram? Dicionário Sentimental de boa. Futebol e o Bola ao Ar, Bola ao ar. exatamente. Já são 10 ou 11. Aqui, livro. Quantos livros teus? 17. 17. O Eu quê? vi hoje 10, já são 17. Não, tem um da seleção, mas esse não cheguei. Da Esse é seleção. mais consulta, não é bem. Sim, Exato. sim. Tudo o que é almanac é mais consulta. Exatamente. Mas assim, de histórias são 4. E o resto é história mesmo. É estatística. Quais são pura os e outros dura. 2que eu não mencionei? Os de histórias. Boa pergunta. Espera lá. Agora vai ser um Há questionário. um que é 365 histórias do futebol, que é uma por dia. Ok. em Pô, que procurei é bom ser- para a mesa de cabeceira. É, exatamente, para o calendário. Exato. Procurei ser só futebol nacional e abri uma exceção para o Cantona, Ok. muito antes dele chegar a Portugal. Portanto, Já o encontraste em Lisboa? Sim, exato. não, Nunca. não, Já, mas já, sei- tive, já tive esse O prazer. que é que lhe dizias? Boa pergunta. Acho que não dizia nada, porque Não já me, dizias? já me disseram que ele, quando Sim. é interpelado, Ele não reage, de uma forma saudável, ele reage da mesma forma. Mas quando é uma selfie ou um autógrafo, Não acha muita graça. não acha Eu- piada e eu percebo isso. Sim, É Eu já coisa, tirei é uma com conversa. ele e. E estás aqui. Sim, Estás vivo. eu estou aqui, mas o olhar dele não. Nós perguntámos se podíamos tirar uma foto com ele e disse: sim, ali. Assim, Nem meio a querias ficar esconder-se. muito tempo. Não, aquele não dava, porque ele tem assim uma personalidade bastante. Eu tenho uma curiosidade com ele, que é, nunca ouvi jogar futebol, ao vivo, Pois. mas já o vi ao vivo numa peça de teatro encenada por ele em Paris. A sério? Em 2010. Pá, era sobre o quê? Era sobre o palco, era sempre o mesmo. Portanto, era ele, uma pessoa e uma senhora, ia dividir uma parede. Portanto, eles tinham sido vítimas Ok. de um terremoto. Era um prédio, tinha sido amachucado, digamos assim, e estavam a falar entre paredes. E era assim, era 1 hora e tal. Era 1 hora e meia, acho eu, portanto, Pá, isso 90 minutos. parece-me incrível. Ele- Teatro, e eu tive a sorte de ficar na primeira fila. Já não me lembro se era lugar marcado ou se era por ordem de chegada. E eu, como estava sozinho em Paris, fui o primeiro a chegar ao teatro na boa, né? Com larga vantagem. E então entrei e vi-o a desbundar no, Epá, que no bom. teatro. Mas nunca Isso é ouvi, fantástico. nunca Ele futebol, tentou lá uma está. carreira de ator, não De é? ator. Sim, Exato. de- Ele até tem jeito para aqueles anúncios que já aquelas coisas. Ah, sim, alguns, sim, pá, que aquilo eles tem muita de- graça. Sim, sim, De Eurosport, da Eurosport, não é? Sim, exato. Do Mundial. Mas viste a peça de teatro dele com gola. Não quis. Alguém pediu um pontapé. Não quis picá-lo. Ok, exatamente. Eu tenho várias perguntas. Bora. Eu trabalhei aliás, trabalhámos os dois juntos no mesmo jornal, mas na mesma secção foi só ali um curto período de. Do desporto? Sim. Sim. E, aliás, o Rui foi pai meu editor durante poucas semanas. Foste Mas foi estagiário foi- do Rui? Foi, sim. É verdade. É E verdade. graças a ele estás aqui. E não, foi bom. Acho que foi o meu editor mais calmo de sempre. Nunca conheci um editor tão calmo. Mandava-me fazer as coisas, estava tudo bem. Não era como aquele típico editor, não é? Calmo Tipo, mais, se calhar. Não, mas ainda por cima no futebol, não é? Que há aquela pressa toda. Pois, por exemplo, no grande enciclopédia do Ludopédico, porque que não. De Grandiosa. Epá, Grandiosa. faltou-me esse. Não achas que faltava ali mais porrada? Não. É que vocês. Acho que está bom. Alguém discutir. Não, esse Exato. facto está errado. Não, vocês acreditam muito um no outro, não é? Sim, por cá. E aquilo às vezes funciona dessa forma. E é engraçado porque nada é combinado. Aquilo é... Pois sim. Não, nós encontramos 1 hora antes, vamos almoçar à cantina da RTP. Eu vou sempre, ou quase sempre, para o menu dieta, que é a coisa mais... É um bom menu. Se calhar é melhor só dizer bem. simpático. Não vou dizer que é um bom menu. Exato. E depois, mas nós não falamos sobre o programa, porque isso já falámos durante a semana por uma troca de e-mails assim simples. É isto. Pois, é isto, exato. papá. Mas nunca pensaram, pá, nós hoje temos que ser assim Não, mais. nada, Nunca. nada. Até porque o nosso feitio não é esse. Pois, nem sim. o meu, nem o do João Nuno. Portanto, é Exato. tipo, pessoas calmas. Sim, e isso mesmo cá nota-se. fora, quando estamos no metro... E mesmo aí- um aí para moderador, casa- não me lembro do nome É. dele, mas ele também é muito. o Carlos Manuel sim, Albuquerque, também sim. é muito zen. É.
Mas já tem muitos anos. É um bom programa para meditar. Eu às É vezes... isso, verdade. Aproveita. É que aquilo é bom porque foge do standard da discussão futebolística, sim, não é? que isto- Não... Enfim. Tu vês algum... Não. E chegaste a ver alguma vez, por curiosidade, durante mais do que 1 hora, ou é uma coisa que tu... Não, a única vez que vi algum, de fio a pavio, foi o Jorge Jesus na SIC, quando tinha sido contratado pelo Sporting. Uhum. Ok. E foi em trabalho, porque isso era no domingo, não é? Esse programa. E telefonaram-me, o editor do online, ligou-me a dizer: olha, tens que fazer isso para minuto a minuto. E eu estava em casa, tipo, como assim? Minuto a minuto, um debate. Um debate que não era debate, era uma entrevista. E pronto, e estive lá. Pronto, foi Pois. tal programa em que o Rodolfo Reis Sim, sim, passou e que o Jesus esteve ali. de Esse uma mesmo forma assim simpática. consegue ser aquele que às vezes é... Como Sim. eles conhecem uns aos outros. Tu não e- gostas muito do apresentador, não é? Ah pá, não. Quando Eu é- também não queria estar a falar disso hoje, Ok. mas não, o da SIC. Pá, porque eu acho que já há provas suficientes que ele não gosta de Sporting. Pronto. Pronto. Como é que se chama? Não me lembro. Mas é um da Mas, SIC. pronto, mas é... Mas ele não gosta. Pá, não gosta. É o teu Tenho clubite. provas. Sim, não, eu não tenho clubite. Pois, não tens. Não tenho. Qual é o teu clube, Eu tenho. Tubar? Sporting. Tu já... Sporting. Sporting, sim. Já Tive esqueci. ali um certo desvio quando tinha 7 anos, fui para o Porto, por causa do Futre, Ok, que eu acompanhava o Futre desde os júniores, por indicação do meu pai. exato. E fui com o Futre para o Porto. Depois do Futre, quando foi para o Atlético de Madrid, eu voltei para o Sporting. Ora bem, e nunca mais saíste. Foram para continuo. clubes diferentes. Eu, uma vez estive a discutir na noite, a insistir que tu eras do Sporting e a pessoa dizia que tu eras do Benfica. Eu, mas como Mas é a que é pessoa possível? dizia, usava Não. argumentos para... Não. Dizia que eu conhecia. Mal. Em mal. Conhecia mal. Exato, exatamente. Pois era. E o que é que estás a achar deste Sporting? Desta época? Vamos assim, diretos. Calma, vamos Ok. Agora ia usar uma expressão. Eu, não é eu esta, antes de ir aos Já clubes que o fundo grandes. é verde, não é? Sim, Exato. sim. Mas eu antes dos Força. clubes grandes, já que estamos no Clube Atlético Campo de Ourique, Ah, queria te perguntar se conheces algum facto interessante sobre. sobre o Caco sobre e este sobre este clube. O Caco eu conheço porque os meus amigos que vivem em Campo de Ourique enchem-me de factos do Caco. Exato. Factos desses que eu já não me lembro. Exato. Mas que é um clube Mas não histórico, avisaste é. nenhum que vinhas ao... Não, Melhor não. senão- Optei por não, Exato. por não fazer nada. Mas o curioso é que eu assisti há pouco, quando vinha para aqui para o estúdio, assisti ali a um jogo de hóquei em patins e eu estava a ver, para lá, isto é rapaz contra raparigas. E achei piada. Então Olha, fiquei a ver. nunca reparei A nisso. sério? E as raparigas marcaram um gol aos rapazes. E achei Ora bem. piada. E retirei-me para aqui. Portanto, para mim está um 0 para Desististe. elas. Exato, exatamente. Exato. E Elas ficou ainda assim. devem estar lá. Eu passei há bocado. Sim, e acho que fazem aqui fazem várias atividades, não é só... Não, Ok. não é só hóquei. Tu gostas de hockey? Muito. Nasci numa altura em que o hóquei e o ciclismo Sim. eram modalidades altamente faladas em Portugal e muito reconhecidas. Lembro-me de estar a assistir na Lourinhã, a ouvir relatos de rádio Da volta à França ou assim? Não, de hóquei em patins. Ok. Hóquei em patins, Ei, pá, torneio vamos dar Monterrey, que era um torneio muito importante, que não era mundial nem europeu, mas era parecido. Mas isso Mundiais devia ser uma europeus. barulheira com os sticks, com as esticadas. Em rádio? Não sei. Se calhar Eu funcionava não bem. sei, se calhar estavam isolados. Tu no também, futebol também não ouves Sim, é a verdade. bola, Sim. só ouves o Exato. comentário. Que é bonito. Eu acho que a rádio sempre foi mais. Gostavas de ser comentador, aliás, locutor? Se passou, ou se tiveste essa experiência? Não, nunca tive porque nunca pensei ir para a televisão, porque pensava que o meu pai era eterno e então Pois o é. lugar dele era a televisão e o meu era a escrita. Portanto, Tinhas nunca um me grande ocorreu- legado para também. Sim, nunca me ocorreu a televisão porque era o sítio do meu pai. E quando, em 2014, quando o meu pai morreu, e convidaram-me automaticamente, não, mas um mês depois, convidaram-me para ir para a RTP. E eu que sou muito esquisito com essas presenças na televisão e que, quando o meu pai estava aí, eu recusava sempre. Porque muitas vezes a TV e a SIC, quando me convidavam para a revista de imprensa, para fazer a revista de imprensa, telefonavam ao meu pai porque pediam o telefone de Rui Tovar. Então, davam ao meu ok, pai. exato. Davam do meu pai. E o meu pai ligava, olha, eles vão-te ligar daqui a nada, a TV e tal. E eu já ia preparado para o não, porque dizia sempre não. E o meu pai ficava, não diria furibundo, mas ficava chateado. Então, pá, disseste que não, então é uma oportunidade, diz lá, pá, mas eu não quero. Por acaso, no outro dia apanhei uma daquelas repetições que fazem na RTP Memória, com o Benfica, com o Marítimo, em 90 e tal. Aham, sim, sim. E acho que era o teu pai a comentar. E tem uma voz parecida, se calhar era por isso que eles. Pois é. Sim, se calhar. Que eles fecharam os olhos durante algum tempo ainda. É o que muita gente na rua me diz. É que a Ok. voz é igual. Portanto, a Pronto. cara ser igual é normal. Agora,
as pessoas espantam-se com o facto da voz ser igual. Na televisão, em que às vezes é isso. Estão de costas ou nunca me ouviram e de repente... Sim, exato. Não sei se é uma decepção ou não, depois quando me veem, mas... Não, isso não me parece. Outra coisa que eu não sei, tu não segues muito o Twitter. Às vezes vou lá ver o que é que se passa. Segues o Rui ou não? Agora vais ter que dizer que sim. Não sei. É que eu não sei se é verdade, Rui, mas eu não sei se foste tu que me disseste. Tu tens mesmo um Excel com tudo? Tudinho, tipo, os dados. Isso é um grande Excel, é quase Pá, aquele processo para o Tu não tens noção. Às vezes eu estou a scroll, tipo, que é que... as pessoas só dizem disparados no Twitter, não é? E de repente está lá um do Rui Miguel de Faro com coisas interessantes, tipo, com dados. Tipo, coisas que ninguém se lembra. Tipo, aliás, se eu for aqui... Quantas pessoas levaram um cartão amarelo? Exato. Gosto muito. Cartões amarelos não. Eu Por acaso não tenho essa referência. Mas agora, por acaso agora podia dizer... Quer dizer, não é o rival, mas há o Mr. Chip, não é? Quem é o Mr. Chip? Agora eu fiz aqui uma coisa... Não, isso é Estou a brutal. brincar. Esse É um espanhol. Espanhol, não é? Um espanhol. Que eu também então isso só não sei é estas rivalidade. coisas por causa do Rui e da malta do e do desporto, que me foram dando dicas Claro. sobre... Sim. Aliás, Mas é, pronto, é... Podias foi fazer o um Ido site Desporto que também. me iniciou no Twitter, porque eu não sabia. Não ligava muito ao Twitter e eles é que me fizeram a inscrição, digamos assim. E Mas dá-te comecei a mesmo muito gosto ou já fazes por Não, obrigação? É uma muito coisa gosto. que dá Não, mesmo... muito gosto. Adoro fazer isso e, por exemplo, fiz anteontem a antevisão do Benfica-Porto, que é só no próximo domingo. Portanto, eu... E as pessoas respondem, não é? Eu já de Sim, vez em quando apanho... há muita interação, sim, quer dizer... Depois não- pões fotografias, estou aqui a ver. É, não as dá para fotografias, mostrar aqui, mas foi pronto. uma- Mas esses dados foram foi uma coisa que tu foste colecionando ou já Sim. Não. quando É começaste foi porque vou o ver meu para pai- trás? O meu pai tinha tudo em papel. Oh, Papel escrito à máquina de escrever. isso era uma garagem cheia, não? Fogo. Mesmo. E então tive que passar tudo para o computador. E primeiro, grande erro, passei para o Word Sim. e só depois é que passei para o Excel. Ou seja, se eu tivesse passado logo para o Passaste Excel, duas teria- vezes. Passei duas Epá. vezes. Porque eu desconhecia o Excel, tal como desconhecia o Twitter. Portanto, há muitas coisas que eu não, Estamos que sempre eu a não aprender, ligo não é? mesmo. Não ligo Mas é nenhuma que as pessoa. pessoas, aliás, agora este tipo de, quer dizer que não são muitas, pronto, eu conheço a tua e a do Mr. É Mr. Chip, não é? Mr. Chip. Yeah. São usadas para vários jornalistas e... É tipo o transfer market Sim. e coisas assim. Mas é Pronto, isso. mas esta tem coisas mais curiosas, tem mesmo dados de, Sim, pronto. pá, que não é tão fácil tu... Pronto, tens mesmo que ter no Excel, senão... Pois é, a Só ideia se é mesmo tiver, essa. tu tens muito boa memória para isso, mas... Não. mas acho E às que vezes, é- às vezes as pessoas fazem perguntas que eu não estou em casamentos ou em jantares. Isso é Sei lá eu. Aí, O último empate do Benfica em casa em outubro. Pá, não sei, eu estou num casamento. Mas se fores a um quiz, uma coisa. podias mandar uma selfie e agora não posso. Eu casei. Isso era muito Claro, bom. nunca pensei nisso. As pessoas provavelmente iam Pá, gostar. Não posso, mas- pá, estou aqui a comer um naco na pedra. Logo à noite digo-vos a resposta. Exato. E se me lembrar, digo. Exato. Mas o intuito do Twitter diverte-me porque é informar. E eu gosto mesmo de dar informações, coisas... E é uma coisa muito cabeça. direta também. O Twitter tem essa. E tem aquela dimensão, que antes era 140 caracteres, agora Sim, foi agora aumentado. aumentaram. Mas eu tento ser o mais breve possível e dá-me gozo. Não, e depois, acho que foi na altura do Mundial também fizeste uma coisa fixe, que foi vários jogadores. Foi à Rússia. Também, isso também é muito Foi, fixe. Também já vamos a essa experiência. Mas que houve vários jogadores que mandavam Era. vídeos de... eram o sobre melhor golo. o melhor O golo. melhor gol para eles. Mas as pessoas iam-te enviando, ou eras tu que... Não, eu fiz um trabalho de casa. Só que, entretanto, mudei de telemóvel e perdi o trabalho de casa. Ei. Porque na passagem de um número para o outro, o WhatsApp perdeu algumas Pois é, sim, funcionalidades. isso aconteceu-me agora recentemente. Pronto. E então, só pronto, chato. perdi, por exemplo, o contributo do Assan. Ui. E quando pedi ao Assan uma segunda via, ele nunca mais me respondeu. Vitor Bahia também tinha e perdi. Houve uns jogadores que perdi, mas que depois conquistei com outros jogadores e com outros jornalistas. Mas foi uma experiência engraçada porque aquilo é um documento de 30 segundos, ou se quisermos, 1 minuto e meio, se a pessoa quiser. Pois sim, Claro. falar. Porque este golo eu estava vestido assim e tal. Pronto, e dá para o Olivier Bonamici, Uhum. da Eurosport. Foi bastante caloroso na forma como explicou o gol. Nós temos lá grandes fãs no canal. Aonde? No canal que é? Mas- Do Bonamici. Ok. Bonamici, sim. Aliás, eu acho que ele também É uma gosta figura. do canal e alguém queria fazer qualquer coisa com ele no canal. Olha, não é. Eu, não me lembro- eu acho que ele uma vez uma entrevista em que dizia que queria fazer um programa de, eu não quero estar Era- errado, um programa todo nu de cozinha. A culinária. Pois. Culinária. É verdade, Isso não convém, por acaso. Estares nu a cozinhar. Pois, não sei, Às mas vezes era estou a de ideia chinelos dele. e. Sim, Há ali exato. uma ferida de óleo. Aquela. Não precisamos de saber pormenores. Pronto, era só uma. Era só para nos sentirmos mais Então íntimos. vamos para a Rússia, se calhar vamos para a Rússia, que também estava frio, não dava para... Exatamente. Como é que foi essas... Tu também fazias vídeos.
Também. Eu lembro. Foi a Estavas primeira nos vez. sítios mais incríveis. Sério, tinha boa graça. Eu depois tens que ver. Porque é tipo uma estação de metro, tipo, no meio da Rússia e está o Rui a fazer um vídeo. Era. Faltam não sei quantas horas para o jogo. A questão é, tiveste medo, Rui? Nada, não. A sério? Nada. Não. Não Já andas- tinhas lá ido? Fui em maio, estive lá um dia e meio em Moscou, mas agora foi a sério. Uhum. Tive 20 dias em São Petersburgo e adorei. E correu tudo bem mesmo. Não houve só uma vez um taxista que me quis levar mais dinheiro do que devia, Ok. mas de resto, Parece um problema normal em Lisboa. em Exato. 30 dias não é nada. Até te sentiste É uma em casa. migalha. Exato. Não, porque tive que sair do táxi e chamar a polícia, Ui. porque ele pedia de facto o dobro. Ok. E aquilo na Rússia era, não sei se é assim sempre, mas no Mundial eu ia a um bar ou ia a um café e pedia táxi. E a senhora marcava o táxi por telemóvel Uhum. e era um papelinho, tinha matrícula, o modelo do carro, a cor do carro e o preço. Tu chegavas ao táxi, em Moscou e São Petersburgo, não havia problema, o preço tinha sido acertado, nem nunca me questionaram. Exato. Mas aí foi em Nizhny Novgorod, que é uma cidade mais modesta, e notava-se pelos prédios e qualidade das ruas, e o taxista pediu-me o dobro. E eu pensei, bom, aqui não me safo. Então, como fui à porta do aeroporto, vi ali um polícia a mão de semear, saí do carro, como tinha a credencial ao peito, também foi mais fácil de E o senhor dirigir-me. depois foi-se embora? Ou... Não, depois o senhor recebeu o dinheiro que tinha a receber, consoante o previamente Pois, envolvido ok. no... Mas as pessoas eram calorosas? Sim. Se bem que pronto, também é um Mundial, o país Sim, que acolhe exato. quer sempre... Não sei se é um mês especial ou não, se foi um mês especial, mas que de facto toda a gente colaborou e até no metro em São Petersburgo todas as indicações vêm em cirílico e em inglês. Ok. Em Moscovo é mais hardcore porque há muito mais cirílico e não tanto inglês. Pois. Então no metro tu tinhas que pensar, espera aí, esta letra, a casinha é um P, depois é um O, e as pessoas, lembro que houve até foram 3 senhoras, perguntavam-me em inglês, precisa de ajuda? E eu, quero ir para aqui. E elas indicavam. E não fizeste aquele Ok. truque de escrever no telemóvel e Exato, misturar. traduzir. Isso acontecia muito com taxistas, mas os taxistas não eram russos. Eram Ok. paquistaneses, indonésios, portanto, eles também, ou do Azerbaijão, portanto, de regiões à volta do Quirguistão. Portanto, às vezes falavam inglês mau, o meu inglês também para eles era mau, macarrónico, então esbarrávamos Ali. ali. E era por Google, sim, aí sim. Google Pois, Translate. E vieste lá com alguma história assim mais recambulesca? Recambulesca. Que não seja para um livro breve. Exato. Possa ser para agora. Possas partilhar agora só connosco para ficar aqui gravado. Depois pode... Não me lembro assim Ou de num nada. jogo. Ou... Não, jogo assim, especial. O primeiro, Marrocos-Irão, que foi espetacular a matéria de apoio dos adeptos iranianos. Nunca vi. Aliás, o Irão é um país com muita gente rica. E então eles estavam em peso na Rússia. Isso notou-se no jogo com Portugal também. Sim, Foi pois, bem. nós éramos muito. Muito menos. Bolas? E com Marrocos também se notou e assisti a um pedido de casamento ao intervalo à minha frente. Do homem Eu mundial. lembro-me. Eu Uma lembro-me de ter foto visto. do Sim, sim. Instagram. E pronto, e um jogo especial foi o Argentina-Nigéria, que era o Ui. tudo ou nada da Argentina. Se ganhasse, Ah, passava, sim. se empatasse ou perdesse, era eliminado. E nesse dia a Alemanha já tinha sido eliminada, portanto seria um dia histórico. Seria um dia. 2 campeões do mundo serem eliminados, mas a Argentina passou com um gol do Rojo. Pois E foi. eu estive no estádio Quem uma diria? hora depois do jogo e o estádio não estava cheio, mas estava meia casa ainda com os argentinos em festa, pessoas bêbadas na casa de banho, a festejarem no chão como se tivessem sido campeões do mundo. E eu a pensar, se calha eles chegarem à final, isto vai ser o fim da picada, porque eles estavam mesmo... Sim, Deve e ser eles uma coisa estavam a cultural ganhar. ou não? É porque Não é dos poucos países em que eles gostam mais da seleção do que dos clubes. Ok. Pelo menos daquilo que eu já fui à Argentina e já percebi isso. A seleção para eles é o topo. O Boca Juniors é Sim, bom, o River também. E o país já anda à volta disso, não é? Mas a Argentina, para eles, o sentimento, e é curioso porque a Argentina não ganha nada desde 93, já lá vão 25 anos. Não ganha nada, nem Copa América, Mundial muito menos. Mas Copa América não ganham. E então, E sim, perderam de 2 facto, finais é com um o Chile. recentemente, exatamente. Portanto, E será que o Messi não ajuda nisso? Não sei, se calhar. Agora, se calhar já. o quê? Ajudar nesse... A nível das pessoas gostarem tanto, não é? Há uma figura, é como o Não. Ronaldo. Sim, Há uma o figura à problema é volta que a Argentina que... sempre teve figuras muito. Pois, também é verdade, sim, pois. Até o Batistuta, Sim, Pois, exatamente. pois. que era só um goleador, digamos, portanto, não era um jogador, não era o número 10, mas até ele conseguia aglutinar todo um país. E essa parte é muito interessante da Argentina, porque é ligeiramente diferente do Brasil, que o Brasil é mais cínico em relação à seleção. Os argentinos são mais apaixonados, os brasileiros
É mais o Fluminense, o Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo. Sim, o campeonato depois... lá... Isso parece uma relação de amor-ódio. Pelo menos os brasileiros que eu conheço com a seleção é... E com os É. argentinos, Aliás, eu então. lembro-me nós vimos o jogo, qual foi o jogo? Foi o da eliminação. Foi com a Bélgica. Com Sim. a Bélgica. Que os brasileiros estavam havia ali muita fricção. Depois havia. Era como se fosse eu a ver Portugal. Que às Tu vezes também tens esse sentimento de... Não, pá, de afastamento? às vezes sim. Ok. De me irritar muito e de... Achava Sim, que só é os verdade. benfiquistas é que tinham isso. Como assim? Porque os benfiquistas gostam mais do Benfica do que da seleção. Pelo menos os que eu conheço. Quando é a seleção, não é o Benfica. Também conheço Sportingistas que gostam mais do Sporting. Eu nunca percebi essa leitura. Essa coisa de... Não, nem eu gosto também. mais do clube... Não Também não consigo tenho. arranjar Nem uma eu, nem eu, justificação. Para mim é como se fosse um filme, que é um crossover, não é? Há as Epá. equipas todas e de repente, bum. Imagina, aquilo... Olha, o Euro... Aliás, o 2004 e o 2016. E aquilo são coisas que... E as pessoas não Todos ficaram nós conta vivemos aqui- que para eles Pá, e- foi-lhes indiferente. E eu estar com um benfiquista ou com um portista foi das melhores coisas de sempre. Claro. Por isso eu não consigo... Sim, isso também. Mas também conheço benfiquistas que para eles foi... não foi o Benfica. Não, porque depois a mim o que me dizem é, pois, tu não ganhas no teu clube há muito tempo, não é? A mim disseram, eu ouvi Pá, muito sério, isso, então por se calhar acaso. não vamos conseguir conversar. Não é? Pois, assim não vale a pena. Não. Quer dizer que as Não, pessoas vale a dizem, pena. tu Mas gostas é- da seleção porque és do Sporting. Epá, mas... Eu já ouvi isto. Não, eu também já, só acho é que não faça Porquê grande que isso sentido. acontece? Não sei. Porquê que as pessoas são assim? Vamos falar sobre porque é que as pessoas são assim no futebol. Vamos encontrar uma justificação. Não sei, pá, é uma coisa... Podemos só estar todos unidos. É uma maneira de estar, não é? Portugal nunca foi nada no panorama internacional. Pois. E então o Benfica e o Porto começaram a ganhar provas Sim. internacionais, o Sporting também ganhou. E acho que as pessoas acomodaram só o clube e deixaram a seleção um pouco de lado. Há a geração de 66 que de facto é um fogaste no meio. Pois. Entre 60 anos de bola é a única seleção que esteve presente no Mundial e isso é importante, mas desinteressámos pela seleção porque não havia estrutura, não havia resultados. Então, Sim, não havia agarrámos academias ao também, clube. não é? Desde que academias eram Esse pobres. Mundial foi fixe. Eu escrevi alguns artigos e fiquei Qual? fascinado. O de 66. Não, foi muito fixe. Foi. Primeiro foi em Estavas- julho. que é uma estavas coisa- lá? Estava lá, pá, lembro-me perfeitamente. Acho que não vi o Viajar Rui, no mas estava lá. comboio. Sim, sim. Liverpool, Manchester. Exato. Eu, por acaso, Mas foi- não tenho um grande conhecimento. Há várias histórias. Como é que é? Nós estávamos num sítio e fomos mudados para o outro. Mas isso é uma história, Sabrás lá isso está. Eu sei Esse tipo de isso curiosidades. e já ouvi muita coisa sobre isso. E este ano, pouco antes do Mundial, a história estava definido que a meia-final ia ser em Liverpool, onde Portugal tinha jogado com a Coreia. Portanto, íamos jogar em casa, digamos assim, e não nos íamos mexer do nosso lugar. Sim, exato. E a Inglaterra, que tinha jogado em Londres, ia para Liverpool. Mas, à última hora, a FIFA, dizem, chegou a acordo com a Federação Inglesa, com a Federação Portuguesa, e porque Portugal e Inglaterra era um jogo importante, para ir para o Wembley. Portanto, Portugal tinha que ir para Londres para jogar num estádio que tinha mais capacidade, que era o Wembley, em detrimento de Liverpool, e Portugal aceitou e que, com esse dinheiro fez a sede na Praça da Algaria. Pronto, é uma história que se conta e que alguns jogadores dessa seleção também contam. Deu jeito, afinal. Mas o que eu vi este ano no Diário de Lisboa, que está é o acervo, está na Fundação Mário Soares, foi um calendário publicado antes de começar o Mundial e a meia-final está lá em Londres já. Ok, então Portanto, pode a ser minha uma coisa. pergunta é, foi um erro do Diário de Lisboa? Aquilo aconteceu mesmo da FIFA Fake pedir à news. Federação Inglesa e à Federação Olha, Fake Portuguesa? news em 76. Porque, de facto, isto tornou-se... Porque, às vezes, a mentira vem de Londres. A mentira Pois, vem de Londres. Vem de Vem de Londres. Vem de Londres. Bem visto. Vocês trabalham bem. Gosto. E eu fico espantado como é que depois ninguém se manifesta ou ninguém procura saber o porquê disso. E porquê é que há tanta gente a ir pela mentira se não o conhece. Pois, exato. Pois. E então fiquei espantado. Mas espera lá, mas este jogo é em Londres. Já estava previsto em Londres. E agora? Mas ninguém me confirma isso, é difícil. Hoje, por acaso, vi um artigo sobre o primeiro clássico, o Benfica-Porto. Sim, Benfica-Porto. O primeiro de sempre? Sim, que a receita deles foi 112 escudos. O bilhete era 6 escudos, eles pagaram 2 escudos à polícia e tiveram uma receita de 112 escudos. Epá, que bom. Muito bom. Nem Tu um tens euro. pena de não estar, tipo, isto é uma pergunta estúpida, mas de não ter vivido esses tempos de, sei lá, Sim, não, tens uma certa não havia nostalgia. estas coisas, estas polémicas e estas
Bem, Tudo era mais cru, vá. Sim, eu percebo o que é que... Ou seja, tu estavas a falar aquilo de ires ao acervo, de às vezes quando revisitas, pá, isto eu gostava mesmo de ter estado aqui. Claro, bem, mas eu gostava eu gostava de ter máquina do tempo para tudo, não é? Sim, Até claro. para ver o do Afonso Henriques Claro, e para ver outra... claro. Mas no que diz respeito a futebol, infelizmente sempre foi pródiga em histórias mal contadas, Sim, exato. em Sim. malandragens, digamos assim, em corrupção. Não é de agora. Agora só é mais porque há muitos canais, há muitos meios de comunicação e estamos sempre a falar da mesma coisa. Pois. Se eu tenho medo de ficar doente e de ficar em casa a ver televisão, porque É uma boa vou ter abordagem. um problema, porque eu às vezes as notícias que eu ouço na manhã seguinte, na manhã, são aquelas que eu ouvi na noite anterior. E são como se fosse a última hora. E fico um bocado chateado. Isto vale para tudo. Vale tanto para o Ronaldo, que foi expulso em Valência e que na sexta-feira já se falava que a UEFA ia anunciar na próxima quinta. Pá, tá bem, então, se é na próxima quinta, digam na próxima quinta. Agora, Fala-se lá. não estejam a falar comigo na Pois. sexta-feira sobre o possível castigo do Ronaldo. Vale tanto para o futebol como vale para a política, como agora o caso do juiz que vai julgar o caso Sim, do sim, Sócrates. Se é o Ivo, se é o Alexandre. E sorteio, vão lá O gravar. sorteio e vai vão- ser depois da manhã. Está bem, mas digam no dia. Sim, parecia um grande o que é. evento, não é? Sim, parece certo, não é? E estão sempre a encher-nos com essa informação. E isso, a mim, não vejo como jornalismo. Estar a insistir sempre no mesmo ponto de uma notícia que não é notícia. Tipo, vai ser amanhã o sorteio, está bem? Então, que seja. Sim, nós estamos aqui a dizer que é de futebol, mas não. Como não. aquela coisa do triatlo que nós vimos, Do quê? da CMTV. Aquela abordagem de 4 câmaras apontadas sim, para a sim. porta de um tribunal, vai sair dali, Pois. É assassina. voyeurismo, não é? Sim, Mas agora eu acho interessante. Eu vi nesse do triatleta. sim. Pronto, vi um senhor da polícia a desmontar a entrevista. Por acaso não foi do triatleta, foi da filha que matou a mãe. Sim, exatamente. sim. Ali, onde é que foi? Eu nem me lembro de onde é que foi. Montijo, uma Montijo, coisa assim. talvez. É provável, sim. E vi na CMTV uma entrevista a um polícia em que ele desmontava a entrevista da filha a dizer ela agora baixou os olhos, ela agora está com a boca seca e pronto. E isso de facto é informativo e dá-nos a Pois isso é sensação mais interessante. de que estamos por dentro da cabeça dela e da polícia a analisar esses dados. Isso é curioso. Sim, mas Agora, aí, tudo o resto, de facto, Depois é depois um folclore tens de muito feio. descodificar o que é interessante. o que assim, é que é- a CMTV entrevistou o pai da assassina, não é? do triatleta. Sim, Pois sim, foi. sim. Foi uma vi. coisa, mas meio forçado. Não sei se vocês repararam. É bastante forçado. Mas pronto. Estava o senhor a ir-se embora e quase uma mão assim a puxar. Foi um bocado estranho. Mas pronto. Mas pronto. Continuamos a falar de desporto, não é? Não pelas melhores razões, mas. Não, perguntaste se eu queria viajar. Pá, claro que sim, não é? Sim, Então exato. não é? Sim, algum... É difícil não falarmos de desporto hoje, não é? Sim, hoje é. Tu também és muito fã de ciclismo. É o que eu dizia, ciclismo e hockey em patins Hockey em sempre patins. foram... Eu lembro-me de ver, de prazer, entre aspas, tardes com o meu pai a ver a volta à França, porque o meu pai queria Eu tenho via a etapa toda. uma memória com o meu avô, que ele nunca justificou, mas ele adorava ciclismo. Eu perguntava, avô, porque é que. Não sei, é uma coisa. Calma-me. Então eu passava horas a ver ciclismo. Aquilo é quase como ver uma cascata assim, que Eu é não- tudo muito juntinho. assim. Aliás, eu tenho um grupo que o Rui também conhece de jornalistas que são fãs de ciclismo e fazem aquela coisa dos fantasies e. Sim, é verdade. Há fantasias acho de que sim. ciclismo? Eu nunca percebi, mas eles são mesmo fanáticos. Não, também não faço. Ok. Nunca conheci fanáticos de ciclismo, eles são. Para mim, ciclismo. É uma coisa que me fascina mesmo. Eu já cresci com. Já não havia muito hype de ciclismo, não é? Tu também. Não. Dava ao domingo à tarde, era um bocado chato, não é? RTP, agora ciclismo, 4 horas, 5, epá. E agora? aquilo Agora, para mim- assim, acompanhar como ele já acompanhou, eu acho. Não, isso Eu não sou fã de ciclismo, mas acompanhar a nível de reportagem Lá deve dentro, ser sim. uma coisa. É diferente, muito melhor. Aliás, Uma eu vim grande do Mundial a maluqueira. pensar que tinha sido Eu adorei o Mundial, não é? Sim, E estar sim. lá, mas no fundo é ver jogos só. Porque não tens acesso Pois. a muito mais coisas. Ninguém tem acesso a mais coisas. Aquilo é muito hermético. Todas as seleções são muito herméticas, há mais umas que outras. A portuguesa, infelizmente, é das mais herméticas. Sim, exato. E depois vais a voltar a Portugal e podes acompanhar todos os dias. Era uma aventura nova. Era ir no carro da equipa, ou ir no carro de vassoura, ou ir de moto. Variavas entre. Pois, Variava. essa imprevisibilidade E então deve ser fixe. essa aventura é que foi brutal. Foram só 10 dias e o Mundial foram 30. E quando cheguei a Lisboa pensei, o Mundial foi há tão pouco tempo, mas a volta já me passou à frente, já está aqui na minha cabeça e o Mundial parece que já foi há mais tempo.
O jogo também é sempre o mesmo, não é? Assim... Mas Sim. foram jogos interessantes. Por acaso eu gostei muito do Mundial porque não houve jogos chatos. Não houve 0-0, houve sempre emoção, houve sempre golos. Isso é verdade. Houve Não, muitos foi um bom golos. Sempre Mundial. adeptos. Isso também é curioso. Sim, De exatamente. ver e viver. E nessa experiência do Argentina-Nigéria não acabei porque nesse dia só adormeci às 5 da manhã porque São Petersburgo estava... Parecia, lá está, que a Argentina tinha sido campeão do mundo. Estavam todos na rua, tudo aos pulos. Eu estava com pele de galinha. Eu não conseguia dormir. Que não, Porque aquilo estava mesmo em polvorosa. pá, isso deve ter sido fixe. A mim diz-me que São Petersburgo é uma cidade muito mais europeia Ai, que adorei. Moscou ficou parada. Eu tenho muito interesse em ir à Rússia há muito tempo. Não, e Mas, é justificado. tive pena. Aliás, lembras-te, Chico, eu cheguei Nós Pois chegámos não a digo tentar, nada. não é? um ano antes, eu comecei a dizer-lhes: olha, é assim, eu vou fazer a acreditação e nós vamos conseguir. Então não. Era Só que giro, depois, Mas pá, depois era- não insististe, pá. eu Isso foi o teu sei, problema. pareceu-me uma missão. Um dia vamos conseguir fazer. Mas ao nós primeiro queríamos obstáculo... muito. Não, porque eu cheguei a falar com a Federação, Ah, boa. só que eles depois deixaram de me responder. Pá, e eu percebi que precisava ali de outro suporte para. Outro trunfo. Porque eles chegaram mesmo a responder-me e foram simpáticos. E eu mandei-lhes a proposta: olha, agora ainda não tinha saído o sorteio, depois falamos. Pá, só que depois eles. Como é que teria sido a nossa aventura? Pá, acho que tinha sido incrível. Acho Porque, que- Eu não nunca- sei, por acaso, olha, já agora pergunto-te isso. Já alguém, sem ser o Nuno Luz, Sim. enfim, que, se alguém já acompanhou a seleção, pá, não digo do ponto do dia zero até ao final, mas assim, de uma forma seguida com reportagens e pá, como eu queria fazer. Eu Ou tenho seja, a ideia que no Mundial do México era bar aberto no sentido em que os jornalistas conviviam com os jogadores. Não sei se no mesmo hotel, mas acho que estavam ali muito perto. Portanto, eram outros tempos, Sim, havia essa disponibilidade. Mas agora de agora todo deve impossível. ser, Não, pois. isso é que é muito chato porque não há convivência, não é? Pois. O ambiente não é saudável e as próprias zonas mistas são bastante controladas e não deviam ser, não é? A zona Pois mista é. devia passar toda a gente, Exato. porque toda a gente merece ser abordada pelos jornalistas, Claro. Pois, não exatamente. só os titulares como os suplentes, porque às vezes tu podes falar com um suplente e um suplente da seleção que é bastante divertido, que sabe falar e que tem histórias, é o Beto, o guarda-redes. Pois, exatamente. Sim, Que é de longe o mais efusivo de todos no banco de suplentes. E se calhar num jogo mais difícil ou num jogo mais entretido podemos sacar o Beto que é suplente, mas estamos a falar com ele. Tem, dá-te um artigo giro, não é? Dá para... Porquê Claro que, que dá. porquê que agora restringem tanto os jogadores de... Porque tem medo de tudo, tem medo da própria sombra. É um problema do Mas, futebol. mas isso vem dos jogadores ou vem das pessoas? Nem sei, Não, dos vem de agentes quem e protege o federação futebol, e- infelizmente. Porque, por exemplo, na Premier Digo League eu. eles têm programas incríveis em que é o jogador a falar da vida, a mostrar... Mas isso é dentro da Premier League. É quem dentro- controla, digo eu, a comunicação da. Mas é a mim parece uma comunicação muito livre. Mas não porque- são jornalistas fora de. Exato, isso Ou é seja, verdade. tem que haver. Digo eu, estou Sim, a, sim, sim. estou a supor. sim, estou a perceber. Claro. Ok. Isso é Também como no se outro fosse dia um vi programa da Liga Nós, não é? Sim, ok, pois. Mas tu exato. não Pois, pertences à pois, Liga pois. Nós e depois. E agora falo com quem, não é? Mas será que se houvesse os jogadores iam ter a liberdade que... Não sei. O que eu sei é, por exemplo, a final da Taça de Portugal desta época, deste ano, da Sim. época passada, Sporting Aves. Eu passei um dia em Aves espetacular. Entrevistei o Kim e entrevistei o Zé Mota. Eu vi isso. O Kim, Eles foram muito que estava assim, tipo, não gosta muito de falar. Falou, foi fixe. E apareceu, e quando apareceu, imagina, meio-dia e 20, Sim. ou meio-dia e meia, e disse ao assessor, olha, eu à uma tenho que ir buscar o meu filho. Portanto, como quem diz, é para despachar. Sim. Não me disse a mim, eu não sabia de nada. Quem sentou-se, comecei a fazer perguntas, e as perguntas não tinham nada a ver com o final, porque o que é que tu vais perguntar a um jogador como o Kim, que tem 30 e tal anos, Acabou a carreira. o quê? Vai Tem dizer o muitos quê? anos disto, não é? O que é que sente? O que é o Sporting? Pá, isso não é nada, não é? Quem é que é o favorito? E então procurei coisas do passado, e eu acompanhei o Kim lembro perfeitamente do Kim defender penaltis na final do Europeu Sub-18. Ok, Nós ok. ganhámos a Alemanha. A equipa era muito boa, era o Rui Oscar, era o Dani, era o Nuno Gomes, era o Beto, o central, portanto era uma equipa forte, que depois até chegou ao terceiro lugar no Mundial do Qatar. E a entrevista demorou 1h10. Portanto, acabou à 1h30 e tal. Olha.
E quando ele saiu, o tal assessor, então, pá, o teu filho há uma. E ele espera. Isso é Sim, muito bom. ganhaste o... Como quem diz, Exato. pronto, pá, passei aqui um bom bocado, não foi aquela coisa estressante Trataste-o do... como pessoa, não é? Não é como... Então, mas se calhar é isso que acontece um bocado. Aquela Não? proteção. O jogador já vai com aquele mindset de eles vão perguntar isto. Vai... Pois, Pá, mas é pena. O trabalho jornalístico também não é brilhante. Porque é sempre Pois, a mesma sim, coisa, claro, não é? claro. Então, quando se aproxima um Porto-Benfica, ou um Benfica-Porto, é quem é o favorito, o que é que se interessa? Porque Pois, exato. tu não podes dar uma resposta, ou tu dás uma resposta divertida, mas só dás uma vez, não é? Não podes dar sempre, senão... Sim, não pode ser a repetes-te. semana toda. Portanto, as perguntas podiam ser diferentes, mas não são, porque também há muita preguiça, e a preguiça é fazer o trabalho de forma, olha, quem é que é o favorito? Agora responde. Pena. Pois, Ele diz, exato. pá, olha, eu acho É um do que Porto, é um do Tenho pena Benfica, porque pronto. O mundo e o do futebol também dá para fazer coisas muito divertidas. Eu tive a sorte de fazer algumas e acho que em termos de vídeo dava para... Se houvesse abertura para isso, claro, mas acho não há. que... Então, se tivéssemos ido à Rússia, acho que... Eu, da vez que falei com o Messi, que foi na Copa América 2011, foi num jogo horrível para a Argentina, que foi o jogo de abertura. Não foi em Buenos Aires, foi lá perto, em La Plata. A Argentina empatou 1-1 com o Bolívia, que é um parente Sim, pobre da América exato. do Sul. E o Messi, na altura do hino, passou as câmaras, foi o único que não estava a cantar, uma grande bronca, Pois foi, assobiaram-no. pois foi. Sim, sim. E o Messi falou, eu apanhei o Messi na zona mista, ele falou, mas comecei a perguntar coisas da Copa América de 2007. Porque eu tinha acompanhado pelo Record, pelo Jornal Record, acompanhado na Sim, 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 sim. redação. Tinha acompanhado a Copa América através do jornal Olé, que era fantástico, e é fantástico. E ele, o Messi, era a figura da seleção na PlayStation. Era ele e o Lúcio González, eram os maiores. Pá, era muito difícil derrotá-los. Exato. E eu fui por aí. Então, como é que é o Lúcio González, agora que já não está na seleção? Quem é que é o rei da PlayStation? E começámos a falar mais da Copa América 2007 do que da Copa América 2011. E ele às tantas perguntou-me, mas quem és tu? e eu estava com a Foi para casa a credencial. pensar. E eu mostrei a credencial, Portugal. O que é que fazes aqui? Pá, estou aqui porque gosto da América do Sul e quis ver como é que se sente a Copa América. E a cara dele era de... Okay, Obrigado. fixe, engraçado. Mas há pouca gente que é receptiva a isso. Às vezes há jogadores que se tu, no fim de um jogo, perguntas sobre a carreira dele, fica muito ofendido porque o mindset dele Houve é... algum que tu te falar sobre o jogo. arrependeste? Pá, nunca mais falo com este jogador. Epá, deve Não, haver uns não há quantos, assim. Não. Não? Eu nunca apanhei... pá. Ou um tens que esse nunca truque. tenhas apanhado. Mas tens esse truque de intimidade. Mas isso também E de é assim, facto, também isso. depende do conhecimento anos e depois também. pois é isso, e depois fase, né, Exato, de A vir toda à a frente, carreira, como portanto, se as costuma pessoas dizer. também às vezes sabem ao que vão. Claro. Assim, o mais porreiro de todos foi o Quaresma. Eu por acaso ia dizer Quaresma. O Quaresma. Foi o Que Quaresma. fixe. Quer dizer, há muitos mais. Nuno Gomes é impecável, Jaime Pacheco. O Jaime Pacheco, eu almocei com ele e saí ao pé dele às 7 da noite e ele queria jantar comigo ainda. E eu, pá, não posso ficar. Se eu digo à Marta que eu tenho que ficar cá e que vou apanhar o comboio, tchau. É para ficar lá cá e tal, a gente janta e depois dormes aí. Depois também, Ainda não sei. bacana. Aí que fixe. Mas o Quaresma foi impecável porque eu perguntei, olha, quando consegui o telefone dele e conseguimos falar e percebi que ele era uma pessoa sensacional em matéria de Sim. WhatsApp e perguntei como é que era uma entrevista e se dava para ser quando ele viesse para a seleção. E ele, olha, para a seleção não dá porque quando nós chegamos a Portugal a Federação toma conta Pumba. de nós e Esquece. esquece. Aquilo é um Pois. escudo. Pois. Ou apanhas Não dá. em férias ou assim. Porquê é que não vens cá? E ele tratou-me tudo no sentido, olha, pá, os melhores voos são Ui. da Emirates ou Fogo. da Turkish Airlines, vê lá, o aeroporto é este, se quiseres o hotel, ficas no hotel da equipa e eu vou ter contigo a seguir ao jogo e tal. E assim Fogo. foi. Ainda bacana. Não deve Um haver muitos a tratamento- fazer isso. Tratamento Fogo. top, tive com ele 2 horas, podia ter estado muito mais, mas também O que é que ias falar? mais, não é? Tipo, O que é que ias estar eu com, já para fazer com estava o Quaresma? satisfeito. E nesse dia, o meu voo, sei que era às 7 da manhã, e de repente dou por mim, são 4 da manhã e eu estou a desgravar a entrevista. Portanto, Sim, não tive sono, estava tão Sim, estou entusiasmado com aquilo que entusiasmado tinha acabado com de aquilo acontecer. que não tive sono. Aí é E que de fixe. facto o Quaresma ficou-me na memória por isso. Vamos ir para casa a sentir-nos mal, não é? O Quaresma Nós sempre foi o mais coisas. divertido naqueles programas de Daniel Oliveira, não sei o quê, de E irem à mesmo casa nas dos conferências jogadores. de imprensa é o mais atrevido. Sim, digamos exato. Acho que fomos mais nós, ou seja, pessoas e mídia, que construímos a imagem, Do Quaresma? parece-me, De quê? do bad De- boy e do... Não. Sim. Achas?
Não sei, também não, Há certos jogadores que não acabam por ter acompanhei essa bem. figura e depois vamos conhecê-los e cá está. Não sou nada assim. Pá, pois, não sei. Como o Braga. Estou a brincar. Pronto, Primeiro lugar, o quê? É assim, eu tenho um problema com o Chico. Não queria trazer isto para aqui, mas lembrei-me Mas agora. pronto, eu trato sempre. Nem há sequer mas força. relação Quaresma-Braga. Pois não. Acho eu. Não há para não. Deve ter marcado um gol da Braga muito bom. Sim, Pronto, exato. imagino. O Chico é do Sporting, eu também. Mas o Chico também é do Braga. Acho bem. Então, acho muito bem. Mas. O que é que tu achas que as pessoas têm de 2 clubes? Não, eu isso Não, acho. o que eu pergunto às pessoas, e muitas pessoas ficam desarmadas, é se tu não fosses dos grandes, eras de quem? Eu era Imagina do Braga. que não pronto, tu eras do Braga. Eu tenho 2 hipóteses, o Chaves, o Portimonense. Gosto dessas equipas porque, Eu gosto do Belenenses. pronto, Agora tens de escolher entre um ou outro. Pois, eu sei. agora pá. Restelo ou Jamor, não é? Pois. Pois, exato. És mais metálica ou já amor? Mas pronto, o Chico gosta muito Por do acaso, por Braga. falar em clubes pequenos, não acham que já devia haver um programa que tirasse o foco dos 3 grandes? Tá, pá, Obviamente. houve Para não haver 4 horas. a Liga só dos de- Últimos, mas isso Obviamente. depois... Mas Mesmo não- assim durou 8 anos, Sim. se não me engano. até foi bom. Fizeste, não, tiveste, Não, não. não. Tiveste O pena de João não Nuno fazer. Coelho é que Tiveste fez pena de não parte. fazer parte desse programa. Claro. Mas a Liga dos Pá, Últimos aquilo foi. era mesmo isso, mesmo às distritais. Pois. Há Pronto, um mas episódio no clube do meu bairro. né? É. Pá, muito bom. Eu gosto disso, mas É mesmo isso que na é isso Primeira que eu Liga. faço no fim de semana. Muitas vezes é ir ver Pois, esse sim, clube. sim. Vou ver o Amora, vou ver o Lusitano de Évora. Gosto de cultivo Mas vais mesmo. por prazer ou Vou. acabas por escrever? Não, vou por prazer. Ok. Gosto mesmo de ir e de perder o dia, no bom sentido Podes ter- da viagem, de ver o jogo e voltar. Podes te inscrever como olheiro do Futebol Manager. Porque eles estão sempre à procura. De... E as pessoas continuam a acompanhar o clube? Ou seja, Sim, é um acompanhamento, claro. Sim. Pá, sobretudo o Clube da Terra, as pessoas Ou seja, aquilo nunca que vemos perdem na o Liga amor. dos Últimos continua a ser... Continua. Fogo, tu viste Continua. o Lessa Leixões, que um derby que não existia há 27 anos, que até houve aquela mangueira até ao estádio. Foi. E 3 mil pessoas Fogo. Acho que foi 3 mil. Exato, 3 mil pessoas a ver o derby e houve um moreirense também qualquer. Foi 1555. Estava um estádio cheio. Não, Fogo. olha, um clube que leva muita gente ao estádio ainda é o Espinho. Ah, ok. E o Espinho já não está na primeira divisão há muito tempo, até teve bastante mal. E é um clube, tu vais à terra e eles respiram Espinho. Ok. Não lhes passa pela cabeça ser de outro clube. É de Espinho. É como É, Guimarães. não encontras tipo como em malta de Guimarães, Benfica, quer dizer, has de encontrar, claro, mas Ah, a maior pois. parte é de É mesmo? Espinho. Ok. É como em Guimarães, não é? Guimarães É, também. O Alan Vitória. dizia, naquela entrevista à tribuna, dizia que quando começou a jogar no Braga, por exemplo, quando havia um Braga-Benfica, quando não se percebia de que lado é que estavam os espectadores e que agora já Sim, ao fim de alguns anos também. mas também é porque cresceram as equipas, Sim, não o é? Braga ganha. claro, seu Tanto o Guimarães respeito. como o Braga ganharam. Sim, sim, sim. O Braga E ganha o muito Rio Ave mais. também ganhou alguma massa adepta. Sim. Não sei, pelo menos quando fui ver. O meu teste é esse: é no estádio de Alvalade, quem é que aparece mais? E o Guimarães e o Braga estão a ganhar. Sim. Ainda não vi nenhum derby. É uma coisa. Minhoto, não? Minhoto no- ou um derby no O em Luís, Alvalade? nunca vi nenhum derby em Alvalade. Ei, É uma fixe. coisa. Nunca. Melhor é ver na Se alguém Luz, tiver bilhetes aqui contigo para- a ganhar. O quê? 3-0, Ah, aquele ninguém me Tu tira. estavas no 3 Depois, como acabou, não interessa, não é? Mas esse, pá, foi, aliás, primeiro podia ter corrido muito mal, porque nós fizemos um passatempo da Sport TV, então ganhámos tipo, a bancada inteira. É. Ui, Fomos para aí 7 Juntaram-se ou 8. todos. Sim. E pronto, o Sporting marcou o primeiro. Ei! O Sporting marcou o segundo. Já estava a ver um gajo. O Sporting marcou o terceiro. Vi um gajo disparado para trás de mim, com o tipo que estava. Porque eu fui assim. Pá, não dispenso estar com. sim, há hooligan. E pronto, foi giro, mas calma. Só que depois, como O acabou meu o pai tem uma campeonato, é história de quando as pessoas ainda não separavam as claques. Sim, sim. Ele foi ver um Sporting Porto e calhou-lhe ir para a massa adepta do Porto, para a claque, para os Super Dragões. Então, não sei se era Super Dragões, deve ser. Apareceu um gajo do Sporting e a claque, este gajo é lagarto, não sei o quê. E o meu pai lá numa, pois é. Eles assim a darem cervejas quando ainda bebiam cerveja no estádio, Yeah. passarem, pois é. Epá, isso Saca? é fogo. Isso é, eu curto essa história. Essa coisa de ter medo, por exemplo, eu agora estou-me a lembrar outra vez do. Acho que já te contei isto. O meu avô via sempre os jogos do Benfica assim. A única vez que ele gritou, já te contei, a única vez que ele acho que gritou sim. golo foi o Simão Sabrosa
contra o Liverpool. Sim. Foi um belo gol fora da área. E ele só fez isto assim. Isso foi o máximo de... Foi o máximo. Nunca mais o ouvir. Pá, não... E era sempre uma pessoa com quem tu discutias, não te irritavas. Ele dizia, pois, Benfica, não sei o quê. E tu não herdaste isso, não é? Pá, pois acho que não. Não Eu não me consigo. irrito assim tanto. Tu com o Sporting és um adepto fervoroso? Não. Já fui mais. Sou temperado. É? Não, é na boa. Obviamente que fico chateado, mas os argumentos para dar a volta a um texto são muito complicados, não é? Porque Exato. Não Pois. podemos sempre brincar com as situações. E eu sempre vejo o lado... Isso esse é o melhor lado bom. adepto, na verdade. Diz? O melhor adepto é aquele que não vai remoer aquilo para o resto da semana. Não, isso Mas também sempre não. posso... O que eu brinco muito com os benfiquistas é o Sporting foi o último clube de Lisboa a ganhar um título europeu. Isso é Ok, verdade. pronto. Foi Taça das Taças em Começar a usar 74. essa. Olha, essa... Pronto. Não é? Depois dizemos que foi o Rui que disse. Exato. Vocês Exato, e ficarem deu morada, e-mail, Twitter, tudo. Onde é que viste isso? No Mr. Chip? Exato. Mas de resto, quer dizer, eu não vejo o futebol como um movimento, e estou a olhar ali para a rádio em movimento, mas é mesmo isso. Não estou a ver o futebol como um movimento para estar a dizer palavrões ou para sair da nossa pele e ser uma pessoa que não somos. Acho que isso que é... E disse isso aquela num ano que- desculpa que Exato. somos... Que o futebol irracional não é bem assim, não é? Senão perdemos a razão. E é bom ter a razão do nosso lado e portamos de forma civilizada. Então tento levar o futebol assim. Por isso é que eu gosto. Por isso é que estou um bocado farto do futebol da primeira divisão, porque é cansativo. Não é um produto bom. Pois. Ainda bem que o Braga está à frente, porque ao menos Pois, vai tem ser esse uma la- semana tem esse la- diferente. Não, eu mas aí não concordo. vai. Desde que não não seja vai. muito tempo, Sim. mas concordo, sim. E é por isso que eu gosto de ver a terceira divisão e a quarta e a quinta, porque são jogadores que estão lá a ser pagos 100 euros, Sim, 50 exato. euros, a jogar um pelado, como eu já vi no Minho, um Vila Fria Atlético dos Arcos, e gosto daquilo. Gosto mesmo genuinamente. Acho que aquilo é que é o futebol genuíno. Agora, ganhar milhões, pessoas que são as mais ricas do mundo, tipo Mourinhos, Ronaldos, e mesmo assim fazem algumas figuras tristes. O que é que vale a pena? Pois isso não é Acho que futebol, sequer. Não é? Isso não é Pois, nada. exato. Esta semana deu um Report TV da Isso é fixe. da Sport TV Isso é sobre um senhor que criou um clube que é o Sintra Futebol Club, Futebol Clube, sim. que deu o nome em inglês para Foi. um dia que o filho se torne um jogador profissional e ele quer que o filho jogue num clube que tenha um reconhecimento internacional e que seja mais fácil de dizer o nome. Então, o Sporting é isso mesmo, não é? Pois, exato. Nunca tinha pensado nisso. Sporting, Sport Lisboa também. Sporting, Ok. Pois é. Clube de Portugal, portanto. Mas Tem o Porto esta- ficou-se por. O Porto, sim. Mas futebol É futebol. vai dar a mesma coisa. Exato. Mas o clube tem 10 anos e subiu sempre, está na terceira divisão já. É. É uma coisa. Tá E sempre ele, a e, subir. ele, e ele é o presidente, cozinha, lava a roupa. É o 10 em 1. Exatamente. Foi Esse Repórter TV é fixe. O Sport TV tem sim essas reportagens. É o que faz acreditar. Olha, lá também está, é nesse- aquele que consegue fazer uma coisa mais. Não, isso claramente. Não é cómica, mais criativa no futebol. Que não Sim, se- Na escrita ainda se faz muito, mas no. A a televisão é nível mais de difícil, sim, mas Pois. ele tem, sim. É porque também é uma coisa que custa dinheiro, eu percebo. sim, mas se calhar também no futebol consegues ter uma visão. Não sei. Tu, por exemplo, a fazeres uma reportagem dessas, tens de combinar com as pessoas, tens. Sim, é verdade. Se calhar, se tu escreveres sobre uma experiência de ir ver o Sintra Futebol Club, pode ser mais. Não sei, esse tipo de coisa fica-me sempre gravado na memória. Aliás, nós já fomos os dois à Taça de Portugal. Eu já fui sim. 2 ou 3 vezes, pá, e não há. Eu, por mim, fazia sempre aquilo, pá, porque é mesmo uma coisa mais. E acredito que seja um bocadinho esse ambiente que estás a dizer na terceira divisão. E Sim, o convívio. aquilo é mesmo. O pessoal é para lá beber. Pessoas, as histórias, pá, eu adorava estar sempre a fazer aquilo. Olha, no Sintra dão cerveja, 1 litro por pessoa, aos adeptos. É, Temos que lá ir. E aquilo é, acho que é num estádio litro tipo por- Inatel. E debaixo das bancadas eles compraram um anexo, fizeram lá a sede do clube, agora já aumentaram. E as pessoas no intervalo, isto é no intervalo, as pessoas vão para dentro dessa cave e ele dá uma litrosa a cada adepto que esteja lá a ver o Sintra. Epá, isso é muito bom. Temos de ir lá. É Jogar ou. Se bem Não. que ele é muito fã do Benfica, não sei Jogar se. não. Jogar não. Exato. Ele é muito. Está bem, não faz mal. Que ele tem uma águia. Não tem mal. O meu pai não usa vermelho, por exemplo. Não? Não. Ei, esse tipo de coisas. Olha, Mas porquê é que não usa vermelho? porque é Benfica. É que isso é como aquele sketch do Herman. Que é qual? Nunca viram? O dos adeptos. Há um adepto do Sporting e o do Benfica.
pessoa do Benfica, quando vê pimentos verdes, passa-se da cabeça e bate na mulher. E o do Sporting é um tio, quando vê a coisa. Ai, que horror, o que é isso? Aquilo tem muita graça. Pesquisem Herman José Benfica Sporting. Olha, estamos Fica a quase a acabar. Estamos. É. Semi, tens aí mais perguntas? Perguntas, Coisas que deixa-me nunca ver. tenhas perguntado ao teu tutor. Tenho aqui uma coisa. Meu tutor. Olha, a única coisa é que foi trabalhámos durante Agora pouco tempo. deixei-te mal, não foi? Estás aí vermelho. Trabalhámos durante pouco tempo. Pá, tenho aqui uma. Eu li isto hoje e parti-me a rir com isto. A ver se ainda vou-te fazer a pergunta, senão, qual é o teu maior feito? Deixa eu ver se tu te lembras do que é que respondeste. Feito. É que isto tem boa graça. Oh, não sei. Não sabes? De repente, não. Dizer este nome. A ver se Ah, eu pois consigo. é. O Consegues do dizer? Picasso, não. Não consegues. Mas É estive este a olhar para esse nome durante uma hora É e este tal. nome aqui. Como assim? O nome do Picasso O todo. nome do Picasso é enorme. Mas não O consegues Tovar dizer? respondeu que o maior feito era dizer este nome de seguida. Seguido, olha, vês? Não tive o melhor feito hoje. Exato. Mas Mas senta sim. lá tu. Já agora. Que é isso? Paulo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de Los Remédios, Cipriano de la Santíssima Trindade, Ruiz e Picasso. Tem quase tantos nomes como tu. Pá, só tenho 6. Como eu. Só tenho 6. Também tens também 6. tens. Sei lá. Tu tens quantos? 4. Fogo, são só mais 2. Meu pai tem 2. Primeiro e último, sim. E a minha avó também. Vítor, quantos nomes é que tens? Não é nada. Estás a Epá, ver? eu é que estou mal. Se calhar vou-me embora. Ficam a falar das vossas famílias. Pá, o meu nome mais estranho é Sandy. Qual é o teu nome mais estranho, Rui? Mais estranho. Se é que tens Não sei algum. se é Laureano ou Lourenço, não sei. Isto está aí uma Lourenço. cacofonia. Mas como Exato. estão juntos, Exato. Fogo. Lauriano Lourenço. Quem é que... Há um jogador qualquer, Sandy? Não é? Sand, Sand, sim. Era do Schalke, Há o era Capuz, também sou dinamarquês, será? Capuz. Pois. Paiva não há muito. Havia, Caso nunca era do Havia. Marítimo. Do Marítimo. Do Marítimo? Sim, sim, Eu, por Paiva. acaso, quando jogava E o do Vitória de FM, Guimarães. Quando jogava no FM, Vitória. tentava sempre comprar um jogador com o meu nome, para depois o evoluir. A nossa diferença é essa geracional. Vocês dizem FM e digo CM. Mas Ah. nós começámos a jogar o CM. E vocês dizem Oliver and Benji, né? Sim. Não, eu digo Tsubasa. super campeões. Era assim? não dizes disso. Sim, super campeões. Super Havia a versão campeões. castelhana no canal Panda. Ah, era assim? Ok. Exato. Eu era de Tsubasa. Pois, o Tsubasa. Esta parte é engraçada. Por acaso, eu recriava as jogadas no dia seguinte, no recreio. Claro. É aquele... Agora vou introduzir um tema que tu... Porquê é que a tua personagem favorita é o Corto Maltese? Epá, olha, porque foi... Isso às vezes, esse inquérito é na hora, não é? E eu lembro-me na hora. Eu só para percebi. tomar o peso. Estavas a olhar para... Mas eu Se achei calhar. graça porque tu estavas um bocadinho a gozar assim discretamente com a pessoa que fez o inquérito, então eu achei graça. Eu tenho um póster enorme no Corto Maltese, hein? Porque os meus pais compraram a coleção do Corto Maltese, tal como a do Tintin e do Asterix e do Lucky Luke. Mas do Corto Maltese eu gostava porque de facto eram histórias mais elaboradas e não tão básicas, digamos assim. E foi crescendo a minha adoração por ele, ao ponto de, para além de ter um póster de pano gigante... Também tens estava um em casa- chapéu de... Não. Achava Mas que era para IKEA mas agora. tenho imensos adereços, como borracha, o bloco, porque pronto, em natais as pessoas sabiam e então era uma prenda fácil, digamos assim. E nesse dia lembrei-me do Corto Maltese, porque às vezes tropeço nesses inquéritos, ei, Corto Maltese. E o que eu respondi? Mesmo? Tipo, pô, Só para ver se te arrependes de alguma Achava coisa. que todos os jornalistas diziam que eram o Tintim. boa. Não sei. Claro. Não. Vocês acham que o Tintim era um bom jornalista? Alguém já se debruçou Só sobre alguém isso? já perguntou ao querido, não sei se ainda é vivo. Será que ele ia cobrir o Mundial? O Tinha braço graça. do cão era, né? E disse que de certeza que ia apanhar uns russos assim a roubar uma... a taça. Tu gostavas de criar, eu não sei se já criaste, se já criaste uma personagem de BD, assim, ou seja, seres, não seres tu, mas Só se fosse entrar no videoclipe do Zaha, não? Do Tegonomia. Exato. Não. não? É que o Chico tem cartoons, pronto, agora Tem, foi a olha, minha pronto. ponte. Vês, estou aqui a vender, não Então sei vá, se... Pronto. mostra aí, vá. Querem... Não, É podem, o Ernesto, tu tens Instagram, tens? Tenho. Pronto. É o és Ernesto do Dia. Ah, é? podem seguir. Vou ver, então. Eu sigo, Chico. Falta. Não, eu estava a falar lá para casa. Sim. lá para casa, por favor. Ganhar um- Olha, ganhar últimos um- 10 minutos. Últimos 10. São as sugestões. E isto Sim, interessa-me que é... Depois há tempo de desconto, ou não? Tipo, Podemos dar. placa, Sim, mais Sim. 4. exatamente. Tens alguma sugestão de um restaurante, de uma comida, de um Filme, de de um um livro, livro, uma coisa que tenhas lido? exposição. É, De pá, um livro jogo. agora, estou a ler um livro muito interessante, que é o Marco Polo. O livro que ele não escreveu, mas ditou.
Ele estava preso durante a guerra, na ressaca da guerra entre Veneza e Génova. Ele estava preso e um dos prisioneiros que estava com ele reconheceu e... Então, mas... que estás aqui a Marco fazer? Polo, pá, bora aí, começa a dizer a tua história que eu escrevo. E ele Uou. escreveu. E daí saiu o livro Marco Polo, que é uma referência intemporal, porque, de facto, é um livro que mudou muita coisa. Mudou o mundo e até os próprios Cristóvão Colombo esses navegadores seguiram o livro a par e passo para chegarem a um certo ponto, porque a descrição é tão pormenorizada. Estás em Pequim, que na altura não era Pequim, mas estás em Pequim 6 jornadas depois, para Sudoeste, estás não sei onde. Mas ele se estava preso, escreveu com o quê? Não, ele escreveu a sua experiência de 30 e tal anos. ok. O Marco Polo foi preso já um bocado velhote. Ok. E aquilo é um documento precioso porque é uma aventura na Ásia em que o documento é sui generis, porque como é que viviam os povos, se tinham falcões, se tinham riqueza, se tinham palácios, se comiam, se eram canibais, se não eram, como é que era o comportamento das mulheres em relação aos maridos, como é que era a reação dos maridos às amantes, e tudo aquilo está pormenorizado e é incrível porque cada capítulo tu ficas a pensar, eu adorava ser este gajo e ter vivido isto, não é? Porque é descobrir um novo mundo. Então, fala de Marco Polo. Sim, exato. Ao folhear as páginas vais descobrindo ficas mal porque não és a pessoa, mas ao mesmo tempo, pronto, Exato. ao menos estou informado e é interessante. Tu ainda guardas os teus livros naquele sofá que abre? Tens visto? Levei o sofá. Levei o sofá para a nova casa, mas o gato está a dar cabo daquilo. Mas ainda não chegou ao recheio. Ainda não. Mas ele está Olha, a se trabalhar. quiseres, o Chico trata-te dos gatos, que ele tem uma coisa sádica Então, com gatos. não tenho nada. Não faz nada, pá, não faz nada, meu gato. Eu também tenho uma, portanto não... Pai, vai teres alguma sugestão? Sugestões? Não. Hoje. Nenhuma sugestão? Sugestões? Epá, não sei. Comecei a ver... o que é que eu comecei a ver? Estava aqui a pensar... O Maniac. Começaste a ver? Sim, pá, muito frito. Sim. Não recomendo. Para quem se quiser ver uma coisa mais calma. E o Insecure. Boa. Isso é bom. Não sei se conhecem. Não. Conheço. Ou seja, há o Atlanta. Parece um spin-off, mas com uma mulher. Mas vem antes Ah, é? do Atlanta. Vocês têm visto uma série agora de futebol norueguesa na RTP2? O 1992? Eu não. vi. Não, isso é de política. Não. E é Começou na italiana. sexta-feira. Não vi. Na outra sexta-feira, portanto, Sim, vai em eu 6 apanhei- episódios. Então, mas fala um bocadinho Mas- sobre isso, mas porque eu como é vi que só chama? assim... É uma treinadora que assume uma equipa de futebol masculino que acaba de subir à primeira divisão norueguesa. E aquilo é bastante interessante. Primeiro que os noruegueses pensam de maneira diferente Pois. de nós, latinos. E é curioso ver alguns movimentos da cabeça deles. E depois, porque é futebol. E depois O futebol porque é muito mulher no difícil. meio do mundo. E curiosamente o nome da treinadora é Helena, tal como a nossa Helena Costa, que também já treinou homens. E tem outro pormenor que é o ator principal, é o John Karev, que era aquele jogador da Noruega, da seleção norueguesa, Black, que não é muito comum, né? Tal como o Martin Exato. Dahlin era da Suécia nos anos 90, este do século XXI, ele é ator agora. Uou. Qual é o... ok, é só ele... ela é a treinadora Ele é portanto, essa treinador a e história ele é o principal. capitão. Ok. Mas o futebol que aparece nessa série é bem coreografado. É que há sempre uma... Tem algumas falhas. É sempre... Nunca é aquela coisa... Mas é uma coisa deste ano, não é uma coisa antiga? Não, 2018. Não sabia. 2018. Eu por Portanto, acaso estou sempre à aquilo tem 10 procura... episódios, hoje seria o 7º. Não viste? Hoje não vi. Epá, desculpa. Não, mas eu vejo sempre no almoço do dia seguinte. Calma. Ok. Estão perdoados. Pronto, ok. Eu Senão queríamos não que perdesse. Exato. Eu por acaso procuro sempre filmes que tenham a ver com futebol, assim, mais documentários. Há também pouca gosto coisa, muito. mas... Também gosto. Sim, Tens mais documentários. documentários. tirando Gosto o mais de gol. ler. Gosto mais de ler os livros. De ler mesmo. Por acaso queria comprar aquele Garrincha que saiu agora. Esse livro é... Mas o é que melhor a edição livro de agora é futebol muito que eu já vi. bonita. É bonito, é verdade. É verdade. A mim que me emprestaram uma edição brasileira. E eu fui para a Colômbia de férias. Ali no avião. Portanto, Lisboa, Madrid, Cartagena. E cheguei a Cartagena, fui passear e tal. Temporada. Cartagena, aquilo é perto das Caribas. Portanto, sol intenso. Umidade mais intensa ainda. A minha namorada, vamos ali só dormir um bocadinho e depois vamos jantar. Ok.
Ela adormeceu e eu comecei a ler, a reler. Comecei, pum. De repente, era meia-noite. A minha namorada a dormir ainda. E eu acordado, ela virou-se para o meu lado. E eu pensei, pronto, ela vai acordar, bora aí jantar. E ela olhou para mim. Virou-se para o outro lado. Foi até às 3 da manhã. E eu li o livro de uma assentada. Que não tem poucas páginas, ainda por cima. Aquilo é um calhamaço, Sim, são sim. 600 páginas. Mas aquilo é tão verdadeiro. Ele fez tanta investigação. Ele entrevistou mais de 200 pessoas. Não, entrevistou mais de 500 pessoas. Algumas dessas pessoas mais de 10 vezes. Porra. Portanto, é um Parece o documento outro tipo do Trump. magnífico. É E- uma coisa imperdível. E é a vida de Garrincha que é capaz de ser o maior jogador trágico de sempre, não é? Porque A mim disseram que ele não existiu que no outro dia. ele não existiu. Sim. E eu fiquei, como assim? Mas não estou a ver isso. Não estou a ver isso acontecer. Mas baseou-se- Mas para quem não sabe, chama-se Estrela Solitária, É. não é? Do Rui Castro. Que é do Rui Castro. Do Rui exatamente. Castro, A exatamente. estrela Fiquei solitária interessado. tem a ver com o Botafogo, que tem uma estrela. Ok, exatamente. Fogo. Eu aprendi muita coisa neste. Vês? Obrigado, José Paiva. trazer. Obrigado, Rui Miguel Tovar. Obrigado, eu, hein? Ei, Obrigado. lá. Obrigado. Começámos a pé juntos e terminamos a pé E juntos. terminamos aqui com. E pronto, vamos ouvir novamente o nosso genérico. Adeus.